Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo transborde em nossos corações, no início de mais um programa através do canal Esperança do Porvir. Eu convido a você para orar comigo e logo após ler junto comigo a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus eterno e glorioso Pai, já estamos juntos, meu Deus, para realizar aquele trabalho que temos como uma missão recebida das mãos do Senhor. Que o Teu Espírito se mova em nossas vidas nesta tarde, de modo que esse trabalho resulte na glorificação do Teu nome, na edificação de todos nós e também na conversão dos pecadores. Fica conosco nos ajudando, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O texto que estaremos lendo nesta tarde está em Hebreus, capítulo 6, para estarmos lendo a partir do versículo 13, onde lemos: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar-se mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua santa e bendita palavra. Amém. Nesta oportunidade, eu gostaria de comentar um pouco sobre a salvação e perguntando: o que é salvação para você? Se alguém lhe perguntar o que é salvação, qual será a resposta que você dá? Talvez fosse melhor se dizer primeiro o que não é salvação. Ou seja, talvez fosse melhor se dizer o porquê de existir a salvação. Qual é a necessidade dela existir? Vamos ver? Bem, Deus fez o homem para viver. Por isso é que o homem não se acostuma com a morte, porque Deus não fez o homem para morrer. A morte foi um acidente. Esse direito o homem perdeu quando cometeu o pecado. A salvação é a restituição desse direito, que o apóstolo Paulo, falando desse direito, no capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, diz: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Para você ver que o pecado, a morte é como salário, e a salvação é uma bênção gratuita, porque ela vem pelas leis divinas, a sua graça. Mas a salvação de uma alma, sabemos, é caríssima. Nos diz o Salmo 49, versículos 7 e 8, ele diz assim, que ninguém pode remir a seu irmão, porque a salvação de uma alma é caríssima, e os recursos de qualquer se esgotariam antes. Por isso, Deus promete ao homem a salvação de graça, e promete com juramento. O texto que nós lemos diz que Deus, não tendo um ser superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. É por isso que antes da salvação ser um compromisso do homem com Deus, é um compromisso de Deus com o homem. Isto quer dizer que antes de Deus prometer ao homem
Primeiro ele prometeu-se a si mesmo. Quando ele cumpre suas promessas para com o homem, está cumprindo para consigo mesmo. É tanto que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13, ele diz ali que se o homem for infiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. E, por isso, digo, não somos nós que sustentamos a salvação. É a salvação que nos sustenta. Se somos infiel, ele permanece fiel. Mas o que é isso mesmo? Existe alguém pensando que pode ser infiel e se sair bem com Deus? Será isso? Vou repetir o texto. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Mas ele permanece fiel à sua justiça, à sua natureza. Ele permanece fiel às suas leis, os seus propósitos. Não é a infidelidade do homem, não. A fidelidade de Deus não significa que ele é fiel ao infiel. Você quer ver uma coisa? No capítulo 1 de 1 João, no versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe o texto. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas de quem? Daquele que confessou os seus pecados. Significa dizer que aquele que não confessa, ele é fiel e justo para castigar a pessoa que peca e não confessa. Nós temos um texto no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, no versículo 31 e 32, onde ele diz: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que não existe para a vida daquele que celebrou publicamente um compromisso com Cristo é condenação. A condenação ela não existe, mas castigo sim. Porque quando Deus perdoou o homem, quando Deus chamou o homem, removeu de sobre ele a condenação. É tanto que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 8 de Romanos, verso 1, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 2 do mesmo capítulo, ele diz o porquê. Ele diz, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Esse homem, Deus é fiel a ele. Quando ele erra, Deus vem e inspira-o a confessar. Se ele não confessa, Deus é fiel porque Deus o castiga para ele não ser condenado com o mundo. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde e nos proteja. Amém. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Serei no campo, bendito serei por
obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, Senhor, bendito serei onde eu passar. Obedecer a sua voz.